Vamos falar um pouquinho sobre os crimes da Rua do Arvoredo, que para mim é um dos casos mais bizarros que já rolou aqui no Brasil, onde eles transformavam o corpo das suas vítimas em linguiça e vendiam no açougue. Tudo começou quando José Ramos se mudou para Porto Alegre. O José Ramos era filho de um veterano de guerra e desde pequeno ele perguntava ao pai sobre como era degolar alguém. Então ele tinha assim, um certo interesse pela violência já desde pequeno. Na vida adulta, o pai dele tinha um problema com a bebida, então aconteceu uma briga entre o pai e a mãe dele e ele acabou tirando a vida do seu próprio pai com uma faca e fugiu para Porto Alegre. Ele também chegou a fazer parte da polícia, mas foi expulso após tentar tirar a vida de um detento. Já em Porto Alegre, José Ramos conheceu a sua companheira e cúmplice de crime chamada Catarine Paus. José era amante de poesias e música lírica e foi no Teatro São Pedro que ele conheceu a Catarine. E o seu próximo cúmplice seria o açougueiro chamado Carlos Klausner, um imigrante alemão que alugou o imóvel para o José Ramos na Rua do Arvoredo, onde todo aquele terror aconteceria. Em 1863, a Catarina e o José frequentavam a mais alta classe da cidade, onde escolhiam suas vítimas, e a Catarina os atraía até a sua casa, onde eles eram atacados, enfim. Começavam os horrores na Rua do Arvoredo. Eles tiravam a vida das suas vítimas, partiam o seu corpo e então entrava em ação o Carlos Klausner, que começava a produzir linguiças com os restos mortais e essas linguiças seriam vendidas no seu açougue. Só que isso começou a acontecer com uma certa frequência e isso acabou chamando a atenção da polícia quando diversas pessoas começaram a desaparecer. Nesse momento em que a polícia começou a ficar em alerta, o Carlos Klausner ficou com medo e cogitou ir embora do Brasil, cogitou fugir do Brasil com medo de que a polícia descobrisse, só que isso já despertou uma desconfiança no José Ramos e na Catarine, onde começaram a achar que o Carlos Klausner poderia, enfim, dar com a língua nos dentes e contar o que havia acontecido dentro da casa da Rua do Arvoredo. Eles então tiraram a vida do Carlos Klausner e começaram a tocar o açougue como se nada tivesse acontecido. Só que eles não sabiam fabricar linguiça, então o açougue em pouco tempo acabou falindo e eles perderam o açougue. E em 1964, 2 viajantes que haviam sido vistos na casa da Rua do Arvoredo levaram a polícia até José Ramos e a sua esposa. Os viajantes desapareceram na mesma noite em que haviam sido vistos na residência do casal e o José Ramos até tentou mentir, mas a polícia foi até a casa deles e lá eles encontraram os pertences das vítimas, os restos mortais do corpo do Klausner e dos viajantes. O José Ramos negou, mas a Catarina acabou confessando todo o horror e os detalhes que eles faziam naquela casa. O José Ramos foi preso e faleceu em 1893. A Catarine foi condenada a 13 anos de prisão. Posteriormente, ela foi solta. Na minha opinião, esse é um dos casos mais bizarros que já rolou aqui